E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Rômulo, astrólogo da Montanha Mágica, e nesse vídeo de hoje a gente vai dar continuidade à nossa série que versa sobre as características mais fundamentais dos signos do zodíaco. Hoje é dia de a gente olhar com toda aquela cuidadoria que vocês já conhecem para o signo de Gêmeos, um signo da casa 3, o signo de elemento ar, um signo regido pelo planeta Mercúrio, e um signo marcado pela sua mutabilidade, pela sua adaptabilidade. Eu sempre gosto de associar o ritmo do signo à estação do ano. Os signos mutáveis são aqueles que aparecem ao final das estações do ano. No caso, Gêmeos, tendo como referência o hemisfério norte, é o signo do final da primavera. Signos mutáveis são signos que estão exercitando sempre a sua adaptabilidade. A energia criativa do geminiano, da geminiana, está voltada para a percepção. É um signo do ver, é um signo tá muito focado na... E focado não é uma palavra legal para descrever o signo de Gêmeos, mas é um signo que está voltado para a coleta de fatos, para a formulação de perguntas, a constante promoção de conexão entre as ideias. Os geminianos eles têm uma energia do instável, loquaz, uma energia mental que é muito comum aos signos de ar, mas no caso de Gêmeos ela dá uma acelerada, né? Gêmeos é o signo da busca por informação. Para a autoexpressão do signo, para a autoexpressão do geminiano e da geminiana, é muito importante que vocês cresçam em um contexto de livre conexão entre as ideias. Os geminianos não são muito afeitos a dogmas, não são muito afeitos a fundamentalismos. Os geminianos estão sempre buscando o lado de fora da caixa, não gostam de ser limitados no que diz respeito ao pensamento, no que diz respeito à promoção das ideias e à reflexão a respeito das ideias. O geminiano, então, ele cresce em um contexto de livre conexão entre as ideias, que valoriza a livre expressão, e também diante de uma ampla variedade de contatos sociais. Ele precisa se relacionar com figuras, com sujeitos de tribos diferentes. Os aquarianos, por excelência, são o signo do coletivo, mas os geminianos são esse signo da pluralidade do relacionamento, né? Um relacionamento pluripessoal. É um signo tremendamente perceptivo, como eu mencionei, mas é um signo que lida muito bem com a superfície. Quando eu falo superficial, por favor, não me entendam, não façam um juízo de valor negativo, né? Superficial porque é o signo que percebe na pele, né? Percebe ali muito claramente o que está nos arredores, o que está na superfície. É um signo muito mais do ver do que do enxergar. É um signo muito mais da informação do que do conhecimento. O signo de Gêmeos ele tem um quê um tanto professoral, mas eu diria que o professor ele está muito mais relacionado ao Sagitário, a Júpiter. Mercúrio está muito mais preocupado, está menos preocupado com a verdade e está muito mais preocupado com a informação, com acesso à informação de qualidade, né? O geminiano ele tem uma necessidade muito grande de se expressar, principalmente verbalmente. O geminiano, via de regra, e claro que aí depende muito também do signo que você leva no seu ascendente, do seu Mercúrio, por exemplo. O geminiano, via de regra, ele precisa ser reconhecido pela sua capacidade intelectual. Ele quer ser inteligente, ele se mostra inteligente. O geminiano é muito esperto, muito atento, e ele gosta de ser reconhecido pelos seus atributos mentais. O geminiano é um homem da vizinhança, a mulher da vizinhança. Tem dentro dessa mitologia contemporânea dos heróis que a gente conhece, dos filmes de maneira geral, né? Eu gosto muito de associar o signo de Gêmeos ao Homem-Aranha. Não por acaso o Homem-Aranha é conhecido como o herói da vizinhança. A vizinhança fala muito da casa 3 e o signo de Gêmeos é o signo da casa 3.
o signo que está em movimento ali, que é conhecido na padaria, é conhecido no botequim, é conhecido no entorno, é um signo muito ativo nas ruas, nos lugares mais próximos à sua casa, né? O herói da vizinhança, o Homem-Aranha, com toda certeza ele é geminiano. Um outro herói que eu gosto muito de associar, que é mais comumente associado a Gêmeos, muito por conta da sua velocidade, né? Essa velocidade mercurial, essa velocidade de Hermes, é o The Flash. Mas eu gosto muito de associar o herói da vizinhança, o Homem-Aranha, ao signo de Gêmeos. Todo geminiano é um pouquinho Homem-Aranha em sua... Homem ou Mulher-Aranha em sua essência. Acho muito interessante também a postura do geminiano e da geminiana quando conversando, quando dialogando. Eu acho que não existe nenhum signo do zodíaco que valorize tanto o diálogo e que contribuam tanto para o enriquecimento do diálogo. Os geminianos muitas vezes respondem com perguntas. Eles acabam estimulando o diálogo, muitas vezes fazendo perguntas ao interlocutor. Eles não estão tão preocupados em mostrar o que eles já sabem. Eles estão mais preocupados em absorver ao máximo o que o outro pode trazer, porque os geminianos têm sede de saber, aquele saber imediato, né? Não é aquele saber profundo do conhecimento, mas o saber imediato, da condição de coletar o maior número de informações relevantes possível e confrontar essas informações para saber o que é válido, o que não é válido, né? Os geminianos estão sempre testando, estão sempre não aprofundando, mas estão sempre aprimorando o conhecimento que eles têm a respeito de um determinado tema. Quando os geminianos buscam mais ou priorizam a absorção do que o outro pode oferecer, isso não quer dizer que um geminiano não tem opinião. É claro que ele tem opinião, mas os geminianos gostam muito, no diálogo com o outro, de testar as suas hipóteses, tentar... Eles às vezes se divertem com o sabichão, né? Vão testar o sabichão, vão pôr o sabichão o tempo inteiro à prova, estimulando o debate. Ele não quer ganhar o debate, mas ele quer que, ao final, um debate profícuo proporcione o enriquecimento do seu intelecto. Essa é a essência, né? Sagitarianos são o arquétipo do professor, como eu disse, e os geminianos, eles estão mais para aquele aluno mais esperto da turma. O aluno que não briga para ter razão, mas o aluno que está ali sempre provocando o professor, estimulando a turma intelectualmente de alguma forma. Da mesma forma que o geminiano, o signo de Gêmeos, não é o signo mais professoral do zodíaco, ele não está preocupado em ensinar, ele não está preocupado com a verdade absoluta dos fatos, ele está mais preocupado em aprender. O signo de Gêmeos também não é o signo do especialista. Eu diria que o pessoal de Escorpião está mais associado aos especialistas, aos grandes pesquisadores, aqueles que vão fundo em um determinado tema. Então, embora o geminiano ele seja um signo que busca satisfação intelectual, que busca a informação, eu gosto de atribuir também aos geminianos a alcunha de borboletas do zodíaco. Borboletas não são as criaturas mais focadas na natureza, né? Borboletas estão no ar, estão voando, mas elas vão para onde a curiosidade, as asinhas dela apontam, né? Então ali são as flores que voam na natureza. As borboletas, tais quais os geminianos, quando a gente observa, a gente não está dentro da cabeça de uma borboleta para saber o que passa pela cabeça de uma borboleta, né? Mas quando a gente observa a borboleta, a ilusão que a gente tem, a ideia que a gente tem é que ela tem uma capacidade inata de distrair, de se distrair, né? Ela vai para um lado, ela vai para o outro, e os geminianos se comportam da mesma forma. Não é o mais focado dos signos. A palavra foco não combina exatamente com Gêmeos, mas certamente a palavra curiosidade traduz muito bem o geminiano e a geminiana. É um signo curioso demais e é um signo deslumbrado em relação à vida, essa visão, que ele vê o mundo de forma deslumbrada, quer sempre absorver mais do mundo e tem uma empolgação inata, via de regra, na sua relação com o mundo. A impressão que dá quando a gente conhece um geminiano na vida é a de que ele não tem muito compromisso
com as coisas, né? E, eventualmente, é muito difícil para um geminiano se comprometer, porque, na minha avaliação, todo geminiano tem um compromisso muito maior com a vida em si. Nesse mundo que a gente vive dos streamings, né, da Netflix, da Prime, da Disney, da HBO, o geminiano está comprometido com o streaming da vida. A vida é excitante demais, a vida é estimulante demais, justamente na pluralidade de suas possibilidades para o geminiano e para a geminiana. Então, para o geminiano é difícil escolher a faculdade, é difícil escolher o parceiro, a parceira, é difícil permanecer no relacionamento, permanecer em um determinado ponto de vista, em uma determinada ideia. Se os taurinos ou os mercúrios em touro gostam muito de permanecer em suas ideias, como eu falei no vídeo passado, porque as ideias dos taurinos são a expressão do seu eu, são parte do seu eu, o geminiano não tem o menor pudor em se desprender das suas ideias. Ele pensava algo num determinado momento, mas ele pode ser perfeitamente convencido. Claro, você precisa se desgastar e ser inteligente o suficiente para convencer um geminiano, mas ele, sem problema algum, pode ser convencido de um outro ponto de vista diferente do dele. O geminiano é adaptável, e o geminiano tem essa capacidade constante, né, de se surpreender com o que ele pode aprender. Ele olha para o mundo sempre com esse olhar maravilhado. É claro que existem sempre os geminianos com ascendente em Escorpião, existem sempre os geminianos com ascendente em Sagitário, e essa galera vai ter um compromisso com um diálogo mais profundo, com ideias mais duradouras, com verdades absolutas. Não é todo geminiano que vai se comportar 100% assim. Mas essa é a essência. Isso é o que os geminianos têm em comum. Via de regra, a humanidade ela tende a olhar para o mundo a partir dos modelos, a partir das caixinhas, né? Então, tem o cientista olhando para o mundo de uma determinada maneira, tem, por outro lado, o católico olhando para o mundo de uma determinada maneira, o atleta olhando para o mundo de uma determinada maneira, a mãe olhando para o mundo com um olhar diferente. Todas essas figuras, esses tipos, eles estão ali dentro de uma caixinha e pensam o seu mundo a partir dessa caixinha. Uma mãe geminiana, um cientista geminiano, um religioso geminiano, ele não vai se contentar com a caixinha a qual ele supostamente pertence. Ele vai querer passar de uma caixinha para outra o tempo todo, né? É um signo que esgarça o tempo, os momentos para aprender o máximo e para manter uma constante, uma frequente relação intelectual com o mundo. Por fim, eu queria tratar de um outro componente bem legal que, na minha avaliação, é a característica mais interessante dos geminianos. Os geminianos, como midiáticos que são, né, regidos por Mercúrio, eles são, na minha avaliação, os melhores tradutores do zodíaco. Os geminianos são excelentes tradutores. E quando a gente fala em tradução, a gente pensa não só na tradução no sentido literal. Eu sou um professor de inglês que atuo como tradutor numa eventual conferência, né, traduzindo o que as pessoas estão dizendo em inglês para o português ou para o italiano, por exemplo. Quando eu digo mediação e tradução, eu falo também da capacidade do geminiano e da geminiana de traduzir para um velhinho, por exemplo, aquilo que uma criança pensa. De traduzir para uma senhora que nunca usou a internet os conceitos fundamentais da internet. De traduzir para um matemático um pouco de filosofia e traduzir para um filósofo um pouco de biologia. O geminiano consegue trabalhar ali no meio do caminho. O geminiano serve de elo entre pessoas e coisas muito diferentes entre si. Em síntese, se você é geminiano ou geminiana, você não veio ao mundo para encontrar respostas. Você veio ao mundo muito mais para se deslumbrar, se encantar com a quantidade possível, né, de perguntas que podem ser respondidas ou que podem ser pleiteadas, não precisam ser respondidas, né, mas que podem ser pleiteadas ao longo da vida. É claro que, em função disso, você pode passar por momentos de confusão, né? Não é um signo muito assertivo,
mas aos pouquinhos você vai entendendo o seu propósito e muitas vezes você vai relativizando e mudando o seu propósito, aquilo que você veio fazer no mundo. Tá bom? Era esse, então, meu recado para vocês. Eu fico por aqui e a gente volta em uma outra oportunidade para avaliar o signo de Câncer, né, o signo da casa 4. Um grande abraço e até a próxima, gente. Tudo de bom. Valeu!